Bom estar aqui pela primeira vez, né? O pastor Geraldo me convidou muitas vezes para estar aqui, mas não tinha ainda tido oportunidade. E falando sobre famílias lá no acampamento, dá para ler, né, irmãos? Eu fui pego de surpresa, porque eu imaginei que aqui era data show, né? Eu falei, vou levar o meu data show, de repente, eu tenho um, e cheguei aqui, achei que a TV talvez seria pequena. Aí ainda tinha um problema da parede ser escura, oh meu Deus! Se não ficar muito bom, talvez a gente projete amanhã aqui de lado. Ah, é? Amém. Tá, eu sou usado no ensino da palavra, por isso que eu gosto de data show, de PowerPoint. Né? A minha unção não é essa unção profética que está sobre o pastor Geraldo, né? Sobre o pastor Stanley. Eu já falo mais mansinho, explicativamente. De vez em quando eu fico bravo também. Mas acho que com esse tema não vou ficar muito não, né, Priscila, Flavinho? Flavinho era meu baterista, tá bom? E a Priscila era Beck, minha esposa. Agora está emprestado. Que isso, olha só. Convívio. Irmãos, então, queria falar sobre esse tema, sobre a família, sobre relacionamento conjugal. Tenho 10 anos de casamento, estou aprendendo muito, né? Tem alguns aqui que já talvez tenham. Pastor Geraldo tem 40 anos de casado. Mas eu fui chamado a atenção a esse tema alguns anos atrás e comecei a estudar sobre ele, ler alguns livros. E creio que é um tema muito urgente no nosso tempo, né? Um tema para a nossa época. E falar de família dentro do contexto de igreja nunca é pouco e nunca é clichê, né? Na verdade, nós falamos muito pouco sobre isso, falamos muito pouco sobre casamento dentro da igreja. Por incrível que pareça, nós falamos pouco sobre isso. E isso é muito importante, tá? Vamos pedir ao Senhor, então, que fale conosco. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, me coloco, Senhor, diante da Tua vontade e que Teu Espírito Santo me conduza em cada momento desses dias, Senhor. Que haja edificação do nosso coração, que haja, se necessário, mudanças de paradigma. Senhor, que nós possamos tratar esse tema dentro de nós, dentro dos nossos lares, com toda a atenção que o Senhor dá para ele. Senhor, venha abrir o nosso coração, a nossa mente, que toda barreira contrária se caia e que, ó Deus, a Tua vontade se estabeleça nas nossas vidas. É o que te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Relacionamento conjugal, a base da família, né? Qual o melhor projeto social que você conhece? Projeto de esquerda, de direita? É uma coisa que tem sido batido muito, a discussão tem sido feita muito hoje em dia, né? Nós temos uma sociedade caótica, né? Uma sociedade que está desmoronando na nossa frente. Eu tenho uma tia que ela é muito profética e ela falou poeticamente que a nossa geração é uma geração madura para o juízo, né? Então nós estamos chegando lá. Tal a degradação moral que nós estamos experimentando, e isso parte dessa degradação social é culpa da igreja, é culpa nossa. Porque nós temos dado pouca atenção, pouca importância, pouco peso a um tema que para Deus é muito importante, para Deus é de suma importância. A família para Deus é algo que Ele projetou como a estrutura social,
a estrutura do mundo, né? Da sociedade, de geração em geração. À medida que a família vai se degradando, a sociedade vai se degradando e tudo vai se degradando. Então, o melhor projeto social que existe, irmãos, é um projeto social divino que pode reduzir, pode atuar em todos, repita comigo, todos os problemas socioeconômicos da atualidade. E esse projeto de Deus se chama família. Quem crê nisso? Amém? Isso é a mais pura verdade. À medida que a família perde a importância, perde a estrutura, perde a sua força, as coisas desandam. Quando nós temos um casamento estruturado, nós temos uma vida emocional estruturada dos cônjuges, dos filhos, né? Nós temos uma estrutura social, a sociedade reflete a saúde das nossas famílias. Não é muito difícil perceber isso. Daqui a pouco nós vamos colocar algumas estatísticas, né, atuais, que eu tirei de alguns livros, e nós vamos ver como que isso é perceptível, é mensurável, isso é estatístico. E, como diz o pastor Cote, qualquer sociólogo que não seja esquerdista, ele vai dizer a mesma coisa, né? Que à medida que a família se desestrutura, a sociedade também. Quando nós temos um casamento estrutural, nós temos uma vida sexual e uma identidade sexual preservada, estruturada, né? Depois vamos falar um pouco sobre isso também. E se temos casamentos estruturados, nós temos também economia estruturada. Quem já ouviu falar que o divórcio é o pior negócio que alguém pode fazer? Né? Isso é a mais pura verdade, né? A desestrutura do casamento leva até o problema no bolso, reflete no bolso, na economia do lar, na economia da sociedade, na economia de um país como um todo. É uma coisa tão grave, tão drástica, que o primeiro-ministro britânico, há um tempo atrás, ele fez uma declaração na TV, dizendo que os pais que abandonassem a sua família, eles deveriam pagar muito mais imposto que os outros. Tal era o prejuízo social e econômico que aquele pai estava causando para a sociedade, para o seu país. Alcoolismo, depressão, necessidade de tratamentos médicos, problemas graves com os filhos, violência e tudo mais. Olha só, como que é um tema importante, né? Então, isso que nós estamos falando é comprovado cientificamente. Vamos falar um pouco sobre 8h15 mesmo? O pastor Geraldo falou até 10h30, temos muito tempo, né? E, bom, se o principal projeto de Deus é a família, qual que é o principal projeto social do capiroto? Do coisa ruim. Destruir o casamento, né? O casamento é a base da família, que é a base da sociedade, que é a base de todas as coisas, né? Então vamos falar alguma coisa. Primeiro, deixa eu passar isso aqui. À medida que nós temos a banalização do casamento, à medida que os casamentos são tratados com descaso, nós temos os divórcios decorrentes disso, né? A década de 60, 70 experimentou nos Estados Unidos aquilo que foi chamado de divorce no fault, divórcio sem culpa. Então foi imprimido na cabeça, na consciência das pessoas de que não precisava haver culpa, dor pelo divórcio, porque às vezes era o melhor caminho, e por muitas vezes era o melhor caminho da felicidade para os dois e para todo mundo, né? Uma mentira que foi imprimida na mente das pessoas. À medida que os divórcios aumentam,
Nós temos a exposição dos filhos e sequela dos filhos, que nós chamamos de ferida geracional. Essa exposição em todos os aspectos possíveis. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso em estatística, né? Com essa exposição dos filhos às gravidezes indesejadas, né? E adolescentes grávidas, a situação de abuso, violência sexual dentro da própria casa, dentro do contexto do lar, isso como consequência do divórcio, né? E o caos social, mães solteiras, abortos, homossexualidade e delinquência. Tá, irmãos, essa é uma cascata da qual ninguém pode fugir. E o mundo, à medida que experimenta tudo começa ali. Quando o meu casamento, quando a minha ideia de casamento, quando a minha ideia de aliança de casamento se enfraquece, e eu então entendo que, às vezes, a primeira porta de saída é o divórcio, e eu acho muito fácil isso. Então, toda essa degradação começa, toda essa cascata negativa em direção a abismos que chamam outros abismos. Tá, vamos falar então um pouco sobre isso. Estatísticas atuais relacionadas ao divórcio. Né? Pense um pouco sobre esses dados estatísticos recentes. Tá? Irmãos, eu não conheço vocês, graças a Deus. Lá na minha igreja, às vezes a gente fala e ainda fica preocupado com um ou outro, tá? Eu não quero aqui fazer apologia ao primeiro casamento e dizer que quem se divorciou agora então não tem mais jeito, não tem volta. Não é isso, tá, irmãos? E nem colocar um peso, uma culpa sobre alguém que experimentou essa situação, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história, e tem sempre um segundo plano para quem sai do plano, né? Amém? Mas é importante que a partir de hoje, a partir de agora, nós tenhamos uma consciência mais acurada a respeito do casamento, da importância dele, da necessidade de mantê-lo a todo custo, a todo esforço, né? Que nós conseguimos. Amém? Mais de 70% das pessoas... Quem gosta de estatística aí? Até que tem muita gente, né? Eu acho que lá na igreja eu perguntei, um levantou. Até as mulheres estão entendendo aí os 70%? Comecei mal aqui, né? As mulheres não gostam muito de matemática. Mentira, né, irmão? Mais de 70% das pessoas que se divorciam se arrependem depois. Isso é dado, irmãos. Mais de 70% se arrependem depois. Mesmo que não confessem, mesmo que não entreguem o ouro, mas há um arrependimento. É um número muito alto, né? Imagino que os outros 30% sejam de situações mais caóticas, né? Mais complicadas. Vai prestando atenção, deixe isso entrando no seu coração. O risco de suicídio é quase 3 vezes maior entre os divorciados. Quase 3 vezes maior. O risco de problemas psiquiátricos é de 44% entre divorciados. Olha isso aqui. 52% entre amaziados. É outro paradigma que precisa cair na nossa sociedade. Estamos juntos, estamos vivendo bem, não precisamos de casamento, não precisamos da aliança do casamento. É uma mentira. A falta da aliança de casamento causa insegurança nos cônjuges e principalmente nas crianças, nos filhos. Então, não adianta estar morando junto, tem que ter aliança, tem que ter testemunho, tem que ter casamento perante a sociedade. Tá? Isso é algo saudável para todos. Então, o risco de problemas psiquiátricos é muito maior entre pessoas que não têm um casamento saudável, convencional. Entre os casados, esse risco de problemas psiquiátricos é apenas 24%. Quase 3 vezes menor do que nos casos dos amaziados. Olha o que esse próximo dado fala, que coisa mais grave, né?
o risco de câncer é bem maior entre os divorciados, sendo semelhante ao de um fumante que fuma uma carteira por dia. Tá, irmãos, a quebra da aliança, deixa eu antecipar isso, a quebra de uma aliança causa consequências. É aquilo que alguns gostam de chamar de maldição, né? Esse nome às vezes é muito místico, mas na verdade toda quebra de aliança traz uma consequência, e essa consequência pode se chamar maldição. Então não existe divórcio sem culpa, há sequela em ambos, há uma dor muito grande, né? Dos dois lados. E para quem pensa que quem sofre mais é a mulher, os dados às vezes não mostram a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai mostrar um dado sobre isso. Vamos falar um pouco das crianças. Crianças provenientes de lares desfeitos têm 9 vezes, repita comigo, 9 vezes mais chance de cometerem uma delinquência quando adultos. 9 vezes. Os meninos criados sem estrutura familiar convencional têm risco 2 vezes maior de acabar na prisão. Olha esse estudo lá no Chile. No Chile, 76% dos encarcerados não contam com pais casados. Ou seja, de cada 4 presos, só um é fruto de um lar não desfeito, um lar estável. Os outros 3 são frutos de divórcios, né, de problemas conjugais. Olha isso aqui. O risco de abuso sexual em crianças é 3 vezes maior em famílias cujo pai biológico não mora em casa. 3 vezes maior. E aí a gente começa a perceber, pegar um gancho com o outro, né? Lar desfeito, filhos expostos, violência sexual, transtorno de identidade sexual, homossexualismo. A grande maioria das pessoas que experimentam essa tendência, essa perseguição homossexual, a grande maioria foi abusado na infância. Eu fiz um curso de perícias médicas e uma professora muito conceituada, psiquiatra e psicanalista, já de muito tempo de profissão, ela afirmou na minha turma: eu nunca atendi um homossexual que não foi abusado na infância. Eu nunca atendi um homossexual que não foi abusado na infância. É a afirmação dela, tá? Não é um dado científico, mas é uma experiência de alguém com largo tempo tratando pessoas, né, na área da psicologia. Então, por que hoje em dia a gente vê essa tendência homossexual crescendo tanto? Por quê, irmãos? Por causa da degradação do casamento. Tudo começou ali. Tudo começou na banalização do matrimônio, quando as pessoas pararam de dar importância a algo que para Deus é fundamental, algo que para Deus é central. É algo que Deus produziu, uma joia preciosa que Deus produziu para ser a base de todas as coisas, a base de toda a sociedade, a base do mundo. Amém? No Brasil, as meninas têm risco 7 vezes maior de abuso sexual pelo padrasto do que pelo pai biológico. Abuso dentro de casa, 7 vezes mais chance, né? Porque nós sabemos que, por mais animalesco que seja isso, tem casos, e não tão poucos assim, em que filhos e filhas são abusados pelo próprio pai, né? Dentro de casa. Mas se não é o pai biológico, se é o padrasto, a chance aumenta 7 vezes mais, né? E isso gera sequelas gravíssimas. Filhos de pais separados abandonam mais o ensino fundamental e se formam menos do que os de família estável.
No Reino Unido, 80% das crianças que apresentam conduta adequada são oriundos de família de pais separados. O que significa isso? De cada 5 crianças que são consideradas como crianças com conduta adequada, né? E na avaliação dos professores, essas crianças têm uma boa conduta, essas crianças são boas crianças, elas obedecem. De cada 5 crianças que têm esse conceito, né, de conduta adequada, 4 delas são provenientes de famílias de pais casados. Só uma que não. Então, irmãos, quanto a estatística, contra dado, não há argumento, né? Nessa pesquisa, apenas 4% dos que têm problemas de conduta vivem em família de casamento estável, né? Só 4% com problema de conduta vivem em família de casamento estável. Filhos de casais divorciados têm maior dificuldade em desenvolver a fé e a religiosidade. Nós sabemos que, de certa forma, a nossa relação com os pais refletem a nossa relação com Deus, né? Quando a gente vai aconselhar pessoas, como é comum a gente ver pessoas que têm dificuldade em receber a paternidade de Deus, em ser sustentado por Deus, em ser acolhido por Deus e ser amado por Deus como pai. Porque a referência de pai que essas pessoas tiveram foi muito ruim. E isso então atrapalha até a relação minha com Deus, né? Da mesma forma, quando não há amizade com o pai, amizade com a mãe, né, nós temos dificuldade de receber a companhia, o consolo, a amizade do Espírito Santo na nossa vida. Então, são sequelas que Deus trata, que Deus cura, mas que geram dificuldade, né? São obstáculos que depois precisam ser transpostos, né? Tem pessoas que vivem anos com essa dificuldade de crer em Deus como alguém que sustenta mesmo, que cuida mesmo, de receber de Deus toda a segurança que não teve dentro do contexto familiar. Então, essa desestrutura familiar afetando a vida espiritual das pessoas. As crianças que viveram o divórcio dos pais são descritos pelos psicólogos como irascíveis, ansiosos, tendenciosos à violência e à rebeldia. Amém, irmãos? Esse dado entrou no seu coração? Isso marcou a sua vida? Porque eu espero que sim, isso marca a minha vida, né? Quando eu penso no meu casamento, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não consigo mais pensar no meu casamento sem pensar na minha esposa e principalmente nos meus filhos. Eu sou responsável por eles. O tipo de relacionamento que eu tenho com a minha esposa vai refletir na vida dos meus filhos, isso para sempre. Isso para sempre, tá? Ataques ao casamento. Aí eu acho que ficou meio pequeno, né? No Velho Testamento, então nós temos a poligamia, que era algo aceito em várias culturas, né? O Oriente vem de uma cultura de muita poligamia, e do adultério masculino como algo permitido, ou pelo menos, né, aceito. E o grande problema da poligamia é que um homem pode se casar com várias mulheres, né? Esse homem, ele tem a importância dele como pai, como uma pessoa central dentro do lar. Mas a mulher, ela fica relegada a uma situação bastante secundária. Ela não é a dona da casa, ela não é a mulher da casa, né? Ela não é a mãe de todos os filhos. E essa poligamia do Oriente, ela realmente reprimiu a mulher durante milênios, talvez, né? Centenas de anos. Mas isso lá no contexto de Velho Testamento ainda. Nós tínhamos também adultério cultual pagão, né? As religiões que tinham como
que tinham como a prostituição um culto a um deus ou uma deusa, né? Então elas tinham prostitutas que elas serviam a um deus ou uma deusa, e ela tinha relação deliberadamente com homens casados, isso cultuando a um deus, como oferta, como adoração a um deus. Nós temos isso lá no passado, né? Várias daquelas religiões tinham essa situação. O apóstolo Paulo conviveu com isso ali nas igrejas, principalmente de Corinto, aquela imoralidade sexual ligada a cultos pagãos, né? A culto à deusa Atena. Então, Diana, né? Diana dos Efésios. Havia essa mesma situação ali, algo que foi herdado dessa cultura oriental. Períodos de imoralidade desenfreada, né? E depois homossexualidade deliberada. Todos os grandes juízos de Deus vieram após um período de decadência moral muito grande, né? Quem se lembra disso? Sodoma e Gomorra foi assim, né? Não sei se os irmãos lembram que lá em Sodoma e Gomorra, o anjo foi avisar Ló daquilo que ia acontecer, né? Lá em Sodoma, e 1 ou 2 anjos, e as pessoas daquela cidade que eles quiseram abusar dos anjos, abusar dos anjos, irmãos. Quer dizer, essa era a cordialidade que eles tinham com os visitantes, né? Eu acho que ninguém aqui ia querer visitar Sodoma e Gomorra, né? Ia lá, pastor Geraldo? Não? Para ver o declínio da moral daquela cidade, né? E assim também, antes do dilúvio, a degradação moral muito grande, né? São períodos em que o pecado cresce demais, e tudo relacionado a essa banalização do casamento. Aí vem Jesus, e Jesus fez a maior revolução sexual da história. Você sabia disso? Quando Jesus veio, ele pegou a mulher, né? Às vezes a gente acha que o cristianismo ele reprime a mulher, que por tratar de autoridade e submissão a mulher é suprimida, mas na verdade Jesus veio para restituir à mulher o papel dela na sociedade. Então ele começou a combater a poligamia, né? Ele combateu o divórcio, e quando os fariseus falaram assim, mas Moisés ele permitiu da carta de divórcio. Aí Jesus fala, mas não foi sempre assim, não foi assim que Deus sempre quis. Moisés permitiu dar carta de divórcio pela dureza do vosso coração, mas a partir de agora é assim, 2 pontos, quer se divorciar, não se case de novo. Duro, né? Duro, é a palavra de Jesus. Então, com isso, ele está relevando a mulher, o papel de mulher para sempre, mulher da casa, a mãe, com segurança debaixo ali do governo do lar. As mulheres participavam do ministério de Jesus efetivamente, até ajudando a custear as despesas, né? Ajudando financeiramente Jesus. Depois, na igreja primitiva, a gente vê as mulheres atuando com cargos de liderança, né, usando seus ministérios e sendo bem reconhecida. Então, na verdade, o cristianismo ele veio fazer uma grande revolução na vida da mulher, tornando ela de novo igual ao homem, né, em importância, igual ao homem espiritualmente, e com papéis diferentes, mas para Deus ali no mesmo patamar. Então, teve esse período de resgate do casamento, do papel da mulher, e depois veio, como declínio disso, o que foi chamado de movimento monástico. Foi aquele período em que entrou o romanismo na igreja, né? E aí vieram várias e várias leis héreges que não faziam parte da doutrina bíblica. Uma delas é de que o padre não poderia se casar. Então, eles se refugiaram em monastérios, ficavam ali os padres isolados da vida social, isolados da mulher, e dando a impressão de que
o sexo era algo ruim, era pecaminoso, que o sexo degradava a vida espiritual. Amém, irmãos? E isso perdurou por algum tempo. Um dos papas até aconselhou aos fiéis que na hora ali do relacionamento sexual, que houvesse um lençol entre os dois, né? E no lençol apenas um buraquinho. Tem crianças aqui, mas vocês sabem para que o buraquinho. Mas não podia nem ver, né? Não podia nem experimentar a nudez do outro, porque era algo pecaminoso, grave. Isso dentro do casamento, né? Então, esse foi um período ruim para a história do casamento, ruim para a questão sexual, e que foi logo resgatado por Lutero. Então, Lutero, na Reforma Cristã, ele entendeu, lendo a palavra, ele entendeu que aquela exigência da igreja, da abstinência sexual, era algo improdutivo, era algo ruim, né? E para demonstrar isso, Lutero se casou com quem? Com a freira. Vocês sabiam disso? Lutero se casou com a freira. E depois ele foi muito atacado por isso, e disseram que todo aquele movimento, todas aquelas 99 teses, 95 teses que ele tinha feito, refutando as heresias da igreja, tudo aquilo que ele fez é porque, na verdade, ele queria casar. Né? Ele queria casar, então ele inventou toda aquela história. Mas Lutero, depois de algum tempo, ele escreve uma frase que ficou impactante, que disse assim: 1 ano de casamento, presta atenção nisso, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Glória a Deus. Ali ele enxergou a chance que o casamento tem, né? De nos dar essa oportunidade de crescermos, de amadurecermos, de aperfeiçoar, de moldar o nosso caráter, de sermos melhores, né? Quem recebe isso? O casamento é difícil, irmãos, mas santificar é difícil, e casamento talvez seja o melhor passo para quem quer aproveitar, seja a melhor oportunidade, seja o melhor caminho para a santificação e para a restauração do seu caráter. Né? Eu gosto muito do pastor Cote, né? Estudando sobre esse assunto, eu estudei muito o pastor Cote, Luciano Subirá, pastor Josué Gonçalves e alguns mais, né? E ele fala que quando a gente se casa, Deus vem e quebra o vaso. Aí o vaso se quebra, né? Aí depois, quando vem os filhos, Deus vem e pisa e quebra os caquinhos. Porque para quem encara com responsabilidade o casamento e a paternidade, a maternidade, irmãos, ali nós aprendemos a sermos responsáveis, a amar de verdade, a morrer por alguém, a morrer para nós mesmos, a buscar a felicidade do outro antes da minha felicidade. E esse é o sentido real do casamento, né? O casamento é uma morte, você sabe disso, né? Casamento é uma morte. 2 morrem para nascer um. Amém? Né? Se o grão de trigo não morrer, ele continua só. Então, para ele formar algo e ser frutífero, tem que haver morte, né? Meu primeiro casamento que eu fui pregar, estava nervoso, eu fui falar de morte. Depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas pior que era verdade, irmãos. Casar é morrer, né? Morrer para si mesmo, morrer para o individualismo, né? Os dois se formam uma só carne. A Bíblia nem fala de alma, fala de carne. Os dois ficam uma coisa só, né? Ou deveria ficar, né? Tem muito grão de trigo vivo aí no casamento. Amém? Então, depois disso, Lutero resgatou a figura do casamento. Isso perdurou por algum tempo, até que vieram quem? As mulheres. As mulheres para estragar tudo. Brincadeira, né? Veio o movimento feminista, né? E com o movimento feminista veio a revolução sexual. E depois veio o divórcio sem culpa,
e com o divórcio o aborto. Nós vamos explicar um pouco mais isso daqui a pouco. E depois o contexto de famílias sem casamento, formados sem casamento, e ideologia de gênero e casamentos atípicos. Essa é hoje a nossa vertente atual, é o ataque atual ao casamento. O movimento feminista veio para ficar, né? E nós vamos falar um pouco sobre ele. E por último agora a questão da ideologia de gênero e toda essa busca por casamentos atípicos, né? Casamentos que não foram estabelecidos por Deus entre pessoas do mesmo sexo. O movimento feminista, ele teve uma motivação. Quando a gente fala em feminismo, dentro da igreja, logo vem uma coisa na nossa cabeça: feminismo não é de Deus. Feminismo e cristianismo não se combinam, né? E nós às vezes temos até um preconceito com esse assunto. E geralmente o nosso preconceito é por não entender a razão das coisas, né? O movimento feminista, ele foi legítimo a princípio. As primeiras feministas, chamadas sufragistas, elas queriam, na verdade, sabe o que elas queriam, irmãos? Elas queriam votar e queriam o direito legal, porque quando a mulher se casava, todos os bens dela passavam para o marido e ela não tinha nenhuma representação legal, ela não podia escolher nada, ela nem assinava nada, tudo era o marido que fazia. Ou seja, perante a lei, perante a justiça, a mulher não era um indivíduo, né? Ela era representada pelo seu marido, ele que comandava tudo. E as mulheres não tinham direito a votar. Né? E por isso que as coisas iam bem até então, pastor Geraldo. Era legítimo ou não? Então elas conseguiram votar, né? Foi uma coisa meio em castas a princípio, mas elas começaram a conseguir algumas coisas, né? Essa foi a primeira onda do feminismo, que foi uma onda legítima. O único problema dessa primeira onda é que o feminismo começou, dentro do contexto da igreja, a dizer que o cristianismo reprimia a mulher. O cristianismo era um repressor da mulher, era usado pelos homens para reprimir as mulheres, né? Na verdade, a mulher foi oprimida e reprimida por muitas décadas, né? E ainda é até hoje. Essa questão é legítima. Os homens realmente têm oprimido as mulheres, têm reprimido as mulheres. Daí a dizer que o cristianismo oprime as mulheres foi o grande erro dessa primeira onda. E aí começou a haver essa rixa, né? Se eu sou feminista, eu não posso ser cristão, porque são coisas diferentes. Depois veio uma segunda onda do feminismo, e ela aparece ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Os homens foram para a guerra, os Estados Unidos mandaram milhões de homens para a guerra. Eu não me lembro o valor agora, eu não vou falar para não errar, mas foi muita gente que foi para a guerra. Se os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa com os filhos e elas precisaram começar a trabalhar. Algumas mulheres trabalhavam até fabricando armas para a guerra, né? E essas mulheres, então, começam a trabalhar fora, começam a ganhar dinheiro e começam a achar legal esse negócio, né? É bom ajudar a sustentar a casa, não há problema nisso, mas com isso elas começaram a se sentir independentes. Não preciso de homem mais para me sustentar. Se eu não preciso mais de homem, eu também posso decidir tudo sobre a minha vida sexual. E veio então a revolução sexual relacionada com o período de guerra. As mulheres começaram a ter relações fora do casamento. Veio uma geração de crianças, né, que foi chamado de baby boomer, os baby boomers, que são as crianças que fizeram o movimento Woodstock. São crianças sem paternidade, crianças que sabiam quem era a mãe, mas não sabiam quem era o pai, já que havia esse contexto de adultério, né, de filhos fora do casamento.
Então, a mulher começou a decidir também sobre a sua vida sexual. Logo após veio a pílula para ajudar mais nessa situação. Agora a mulher também podia segurar as coisas, né? Podia trair, podia experimentar coisas fora do casamento sem que tenha filhos. E se tivesse filhos, então se fazia o aborto. E nos Estados Unidos começou um grande movimento para liberar o aborto, né? E foi nessa época que veio o aborto, junto com o movimento feminista, após a Revolução Sexual. Então, milhões de abortos são realizados por ano nos Estados Unidos. Desde aquela época começou uma onda muito grande de aborto, né? Aborto é um assassinato de uma pessoa incapaz, né? E que traz sequelas gravíssimas, psicológicas, psiquiátricas na vida das mulheres. Tem um custo. Repita comigo, tem um custo. Tudo tem um custo, irmãos. Tudo tem resultado, tudo tem consequência, tudo tem maldição, entre aspas, né? Então, o problema do movimento feminista foram os excessos. Então, começou a se questionar a autoridade. Não, dentro de casa não tem ninguém que manda mais, tudo é igual. Já que a mulher também trabalha, ela também decide a sua vida. Se ela ajuda em casa, ela toma as decisões de maneira igual, né? A liberalidade sexual da mulher. E depois veio a chamada terceira onda, anos 90 em diante. Essa terceira onda, ela tem muito a ver com a possibilidade, né, com o empoderamento da mulher. Quem tem ouvido falar sobre poder da mulher, empoderamento da mulher? Essa mulher é empoderada. O que é a mulher empoderada? Que tem muito dinheiro? Que tem um cargo bom político? Quem que é empoderada? Quem é a poderosa? Quem? É a bonitona, né? A sensual, aquela que mostra as coisas. Então, o empoderamento feminino, ele nada mais é do que uma janela que se abriu para a pornografia, para a exposição da mulher, para o uso de roupas cada vez mais sensuais e indecentes, porque enquanto o homem poderoso é o que tinha dinheiro ou tinha status, a mulher poderosa é a que tinha um corpo bonito e podia mostrar o seu corpo para quem que ela quisesse e a hora que ela quisesse, e ninguém tinha nada a ver com isso. Entenderam isso, irmãos? E isso entrou na nossa cabeça, e entrou dentro da igreja também. Isso entrou em todo lugar. Basta a gente olhar como as roupas mudaram, como as coisas estão diferentes. Eu às vezes ando na rua, eu fico assustado, falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Esses shortinhos que as mulheres usam, né? E às vezes as mulheres da igreja também, não dentro da igreja, mas lá fora usam, né? E que veio desse empoderamento, eu posso. E o homem, se ele quiser olhar, o erro é dele. E se ele olhar, ele está errado, né? Está errado mesmo. Mas há o erro dos dois lados, né? Porque o homem ele é estimulado pelo olhar, e esse engano que entrou do capeta na vida das mulheres e da igreja veio para perturbar todo mundo, as próprias mulheres e os homens também, trazerem desordens as mais diversas no casamento. E a questão da ideologia de gênero. Então, com o crescimento do homossexualismo, houve uma tentativa inicial de justificar isso de maneira biológica e dizer assim, a pessoa, o homossexual, a mulher ou o homem homossexuais, ou que tem a homossexualidade desenvolvida, são condicionados biologicamente, nasce para ser dessa forma. E eles tentaram, vocês perceberam isso, né? Até há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás. Mas quando foi confrontado com a ciência, isso caiu. Ninguém mais fala nisso. Acabou. Não se fala mais nisso. Porque a ciência mostrou que não existe isso. Mulher nasce mulher e homem nasce homem. E a homossexualidade é algo condicionado pelo meio, né? Geralmente há um start, há um início
por causa de algum problema, geralmente muito grave, que aconteceu no contexto familiar ou na identidade sexual da pessoa, né, da criança ou do adolescente. Então, começou-se a dizer o seguinte: tudo bem, então tem o sexo masculino e o sexo feminino, não dá para retrucar isso, né? Mas existe um negócio que se chama gênero, que é diferente de sexo. Isso é um absurdo, irmãos, porque sexo e gênero é a mesma coisa. Mas o que agora o movimento trouxe gênero é algo diferente. O gênero é uma construção ideológica. Ou seja, o gênero eu vou construindo à medida de que eu vou vivendo, né? Eu nasci com o corpo de homem, mas com o decorrer da minha caminhada eu me sinto mulher. Então, o meu gênero é mulher. De repente, passa um tempo e eu falo assim: não, eu estou me sentindo mulher, mas com atração por mulher, então eu sou uma mulher homossexual. Aí de repente, viveu algumas coisas, teve algumas desilusões, mas para frente falou assim: não, agora eu estou me sentindo homem. Então todo mundo tem que aceitar que você é homem, porque é você que diz quem você é. É isso que a ideologia de gênero diz. Você é que diz o que você é, porque é o que você sente que importa. Já viu engano maior que esse? Né? Lá nos Estados Unidos, teve uma escola que teve que fazer um contrato com uma aluna, porque ela entrou na escola como mulher, passou um tempo, ela disse que era homem, foi lá, tiveram que mudar toda a documentação dela, e ela tinha que ser tratada na escola como homem, com o nome de homem. Passou algum tempo depois, falou: não, eu me sinto mulher de novo, agora eu quero ser mulher. Voltar todos os documentos de novo, agora falou assim: agora você vai assinar um contrato que você vai ser mulher até o final. Irmãos, isso gera uma bagunça, um problema muito grande, né? Um irmão nosso tinha que ser lá da Argentina, né? Há pouco tempo atrás ele entrou na justiça, estava com 60 anos de idade e, de repente, aos 60 se sentiu mulher. Entrou na justiça para requerer a aposentadoria, porque as mulheres aposentavam 5 anos mais cedo. Se a gente assume ideologia como verdade, a justiça tem que autorizar, né? Então aí a confusão está feita, o caos está montado, né? Então, na verdade, o grande engano é distinguir gênero de sexo, sendo que Deus criou macho e fêmea e só. O que passa disso é comportamental. E os movimentos, né, em torno dos direitos, em que os homossexuais querem se casar reconhecidamente, como instituição casamento, reconhecido pelo Estado, e com a possibilidade de adotar filhos. O que já vem acontecendo em vários países do mundo, homossexuais adotando filhos, né? Isso gera um transtorno na identidade sexual da criança. Por mais que eles tentam apontar estudos falsos, isso traz transtorno na identidade sexual da criança. Amém, irmãos? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Na origem da palavra, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Estou bom para ler, hein? Tá? Então Deus fez homem, fez mulher, disse que eles são diferentes. E eles são diferentes em relação à biologia. Quem já notou aqui que mulher e homem é diferente na biologia? Todo mundo? Vocês são espertos. Lá em Mineiro o pessoal demora para pegar as coisas. A alma é diferente, né? A alma feminina é diferente da alma do homem, né? Capacidades são diferentes. Outro engano que
o feminismo quis trazer. Homem e mulher têm as mesmas capacidades, podem fazer as mesmas coisas de maneira igual, não tem limitação e por isso tem que ser reconhecido da melhor, com igualdade em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as profissões. Isso é uma mentira, irmãos. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e os criou diferentes, com capacidades diferentes. Tem áreas em que a mulher vai ser superior e tem áreas em que o homem vai ser superior. Não há essa igualdade que o feminismo tanto tem buscado, né? Para criar problemas de todos os níveis, inclusive judiciais. Há uma diferença de hierarquia, né? Aí as mulheres falam assim, ai, ai, ai. Fala ai, ai, ai. As mulheres não sentem nada de ai, ai, ai. Aqui o negócio é bom, né? Os homens são igualzinho, eu vou falar amanhã. Amanhã é bom, né? E as funções dentro do lar são diferentes, tá? É isso que nós vamos estar abordando amanhã. Aqui só fazer aquela brincadeirinha, né? Quem já viu o cérebro feminino e cérebro masculino? Para mostrar que a alma é diferente, né? A alma está ali no cérebro. Então, o homem tem essa grande área ali na frente, que atrapalha a área do raciocínio, que é ali na frente, o lobo frontal, né? Aqui é a área do sexo, que é uma área, é uma grande área, ela só é menor do que essa outra área central aqui, que é a área do sexo. Ali, ó, uma bolinha bem pequena ali, né, na frente, é a capacidade que o homem tem para ouvir a mulher. É um pouco pequeno, mas já foi identificado. Ali outra área pequena embaixo, a compreensão da mente feminina. Existe, só precisa desenvolver a área. Né? Ali uma área boa para esportes, jogos de modo geral, né? Jogos eletrônicos. Ali a capacidade para dirigir. Tá vendo? Aquela área quadrada ali, grande, né? Boa, uma área boa. Capacidade para dirigir carros, né? E ali, o orgulho por dirigir carro. Agora a mulher, né? Aquela grande área central, geradora de dor de cabeça, importantíssima, que prevalece no cérebro feminino. Ali aquela bolinha lá atrás, ó, iniciativa sexual. Existe a área, ela é pequena, mas existe. Uma outra bolinha ali próxima, né? Olha só, é o diferenciador de presente e passado. É a dificuldade em ver o que é a coisa do passado, lá de 10 anos atrás, ou o que aconteceu ontem, né? E bem próximo a essa área ali, pertinho, tem essa área que se chama de ressurreição. Tá ligado, né? Então a área de ressurreição, ela ressuscita coisas mortas de 10 anos atrás e discute como se fosse hoje. Essa área é uma bênção. Esses dias minha mulher me lembrou de uma coisa de 11 anos. Tinha nem casado ainda. Virou um problema. Aqui na frente, estão vendo esse monte de fio aqui? Esse monte de fio é a área racional da mulher. É simples ali. Um emaranhado de fio, né? Dá pra, é bem simples ali, não dá curto, não dá problema nenhum, né? E logo ali a área emocional, muito próxima à área da razão. Por causa do curto ali, às vezes dá explosão, né? E dá problema. E além de... aqui tem a capacidade para dirigir, lá em cima, lá. A bolinha. E ali perto, a instrução de direção. É bem grande, né? Liga a seta, freia, tá muito rápido. O que você fez? Olha aí! Vai mais devagar, você está doido? Essa é uma bênção.
E mais outras coisinhas que vão enchendo o cérebro, né? Por último, a cirurgia plástica. Nem cabe dentro do cérebro tanta coisa que tem ali dentro, né? Um versículo para a gente terminar: sejam sábios homens no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, né? Destacando aí parte mais frágil. O que eu quero dizer? Deus mostra que realmente há diferença na alma, e a mulher tem uma alma mais frágil, mais emocional. Ela precisa de mais segurança, às vezes precisa de presença do homem, né, um homem maduro, para ajudá-la a tomar decisões, por causa daquele emaranhadozinho de fio que tem na área racional ali, na área de decisões. E então há diferença, nós não somos iguais, né? O homem já carece mais de emoção, de coração, ou seja, os dois juntos se complementam bastante. Eu acho que por hoje